Graça e paz, irmãos, muito bom dia. Vamos proceder à leitura da palavra do Senhor e para isso pedimos que todos fiquem de pé. Hoje, o Evangelho de João, no capítulo 3, versículos de 16 a 21. O Evangelho de João, capítulo 3, versículos de 16 a 21. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. O julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal aborrece a luz e não se chega para a luz, a fim de não serem arguidas as suas obras. Quem pratica a verdade aproxima-se da luz, a fim de que as suas obras sejam manifestas, porque feitas em Deus. Este é o Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado sejas, ó Cristo. Sejam bem aceitas as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração perante a tua face, ó Senhor, rocha minha, Redentor meu. Podeis sentar. Um dia, um menino perguntou ao pai assim: Papai, por que eu devo amar Jesus? Por quê? O pai, tentando achar uma resposta que satisfizesse a curiosidade do filho, olhou bem nos olhos dele e perguntou: Você gosta do papai? Claro que eu gosto. Mas você já pensou por que você gosta do papai? Os olhos do menino se movimentaram de um lado para o outro e com um sorriso assim iluminando o rosto, disse: Eu gosto de você porque você gosta de mim. Você entendeu o recado? O amor tem esse estranho poder de cativar. Amor gera amor. Ninguém resiste ao magnetismo do amor. E uma das grandes verdades bíblicas é que Cristo nos amou de tal modo que o mínimo que nós podemos fazer é amá-lo também. Agora você perguntaria, por que boa parte dos homens não conseguem amar a Deus? Sabe o que acontece? Às vezes é porque nós não entendemos aquilo que Jesus fez por nós. Nós falamos constantemente que Ele morreu na cruz para nos salvar, mas eu tenho receio que nós não entendemos plenamente o que isso significa. Temos ouvido desde criança que Jesus morreu para nos salvar, que é possível que tenhamos nos acostumado com essa expressão ao ponto de perdermos o seu verdadeiro significado. Eu ouvi uma vez de um pastor a seguinte história. Quando ele fez o seminário teológico, ele foi testemunha de uma linda história de amor.
um dos rapazes mais feios no seminário, ele tinha limitação na área de beleza. Essa é uma forma mais elegante de falar. Um dos rapazes mais feios casou-se com uma das moças mais lindas que resolveu fazer o curso de teologia e se matriculou. E ela tinha feito a matrícula naquele ano, e os rapazes assim mais charmosos, insinuantes, bonitos, espertos, comunicativos, procuraram conquistá-la sem sucesso. Um dia esse rapaz, com essas limitações, confidenciou ao amigo: olha, eu estou com um problema tão grande. O que é que está acontecendo com você? Perguntou o amigo. É que eu estou amando. Aí o amigo disse: parabéns, isso é fabuloso. Isso não é um problema. Mas é que eu estou amando essa moça bonita que chegou. Aí o amigo diz: bem, nesse caso, é problema mesmo. Você sabe que os rapazes mais bonitos do seminário não conseguiram conquistá-la, e você acha que ela vai olhar para você? E aí ele disse: eu sei disso, mas o que é que eu posso fazer se eu a amo? E os meses foram passando, e o amor desse moço foi crescendo, crescendo. Na metade do ano surgiu uma história que aquela moça bonita ia abandonar a escola porque não conseguia pagar as mensalidades. Pois olha o que esse moço fez. Apresentou-se ao diretor da faculdade para pagar as contas da moça, com o dinheiro que ele tinha ganho o ano anterior, vendendo livros. Esse dinheiro ele havia guardado para pagar os seus próprios estudos, pagando os estudos dela. Isso significava que ele ia perder um ano letivo. O diretor sabia dessa situação, procurou dissuadi-lo, mas não conseguiu. Ele disse: o dinheiro é meu e eu quero pagar as contas dela. E, por favor, não gostaria que ela ficasse sabendo de nada. Assim ele abandonou o colégio aquele ano, o seminário, para vender mais livros e continuar estudando no ano seguinte. E o moço dizia assim: não importa que essa moça nunca olhe para mim, eu a amo e eu não posso permitir que ela perca um ano letivo, eu estou muito feliz em fazer isso por ela. No ano seguinte ele retornou ao seminário, seu amor estava mais maduro e ele resolveu falar com ela. Olha, abriu o coração, declarou seus sentimentos. Foi um momento bastante triste. Ela não só recusou a proposta, mas tratou-o muito mal. E alguém procurou aquela moça e disse: olha, você tem o direito de dizer não, mas você podia ter sido mais delicada com ele. Não precisava magoá-lo. É verdade que ele é um moço simples, quase insignificante, sem nenhum atributo físico, mas ele ama você de tal modo. E ela contou. De tal modo que o ano passado ele perdeu o ano letivo para que você não abandonasse o colégio. E tudo isso ele fez sem querer que você soubesse, sem esperar nada, apenas porque ele ama você.
Olha, a moça ficou chocada, chorou, perguntou ao diretor da faculdade se era verdade, ele confirmou. Ela se sentiu muito ferida, muito humilhada. Meses depois, os dois estavam namorando. E todo mundo começou a pensar assim: é por pena, é por compaixão. Mas um dia ela disse uma coisa tão bonita. Ela disse: quando eu descobri o que ele tinha feito por mim, eu me senti de fato magoada, chateada, ofendida. Mas à medida que o tempo foi passando, eu pensei com mais calma e perguntei a mim mesmo: será que nesse mundo eu vou encontrar um rapaz que me ame tanto, a ponto de sacrificar em silêncio 1 ano dos seus estudos, sem esperar nada, mesmo sem querer que eu soubesse do sacrifício que ele está fazendo? E cheguei à seguinte conclusão: como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Como teria coragem de não amar alguém que me ama tanto? Olha, essa frase deveria ser emoldurada em ouro. Eu penso que no dia que nós compreendermos o que realmente aconteceu naquela tarde, lá naquela cruz, no Calvário, o dia que nós compreendermos o que é que aconteceu ali, sem dúvida nós faremos também a mesma pergunta: como terei coragem de não amar Jesus Cristo, já que Ele me ama tanto? Foi Lutero que disse que o dia que nós compreendermos o que Jesus fez por nós naquela cruz, nós simplesmente morreremos de alegria. E o que é que Jesus fez por nós na cruz? Nós vamos compreender isso hoje aqui. E vamos voltar nossos olhos no início da Bíblia, lá no Jardim do Éden. Depois que Deus criou o homem, deu-lhe a seguinte ordem: de toda a árvore do jardim comerás livremente, mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Há um princípio embutido nessa palavra, nessa ordem, que nós chamamos lá em teologia um princípio de retribuição. Isso mesmo. Noutras palavras, a obediência merece vida e a desobediência merece morte. E o homem pecou. Todos nós pecamos. Em consequência, a nossa recompensa deveria ser a morte. Tínhamos que morrer. Paulo, lá em Romanos, diz que o salário do pecado é a morte. Mas acontece que o ser humano não quer morrer. Ele pede perdão. Pai, perdoa-me. Sabe o que ele está querendo dizer? Eu pequei, mereço morrer, mas por favor, eu não quero morrer. Olha, essa súplica do homem cria um conflito para Deus,
porque Ele é Deus, a sua palavra não muda. Se o homem pecou, tem que morrer, mas Ele ama o ser humano. Não pode permitir que ele morra. Olha que problema. Então, o que fazer? Se existir o pecado, tem que existir morte. Lá em Hebreus nós lemos que sem derramamento de sangue não há remissão. O homem não quer morrer, então alguém tem que morrer nessa história. Alguém tem que pagar o preço do pecado no lugar do ser humano. É aí que aparece aquela figura majestosa do filho. Ele diz: Pai, o homem merece a morte porque pecou, mas antes de cumprir a sentença, eu quero ir à terra como homem, viver como um homem vive. Eu quero assumir a natureza humana. Eu quero experimentar todos os conflitos que um homem enfrenta, as suas tristezas, as suas alegrias, todas as tentações. Eu quero experimentar isso. Foi por isso que Jesus veio a esse mundo como uma criança. Ele queria vivenciar toda a humanidade humana na terra. Ele não apenas parecia homem, era homem de verdade. Como você, como eu, teve as mesmas lutas que você tem. Sentiu-se sozinho e incompreensível, como você muitas vezes se sente. E é por isso que ele está sempre mais pronto para compreender a gente, para ajudar a gente, não condenar a gente. O Senhor viveu nesse mundo 33 anos. E a Bíblia diz que ele foi tentado em tudo e não pecou. Ora, se ele foi tentado, se ele viveu nesse mundo como um homem, e como homem foi tentado e não pecou, então, por esse princípio da retribuição, ele merece a vida. Agora, vamos imaginar um diálogo entre Cristo e o Pai. Ele diz: Pai, eu vivi na terra como um ser humano, fui tentado em tudo, mas não pequei. Como ser humano, eu ganhei o direito à vida. O homem, pelo contrário, pecou e merece a morte. Agora, Pai, esse princípio da retribuição não impede que haja uma troca. Sendo assim, a morte que o homem merece, quero morrê-la eu. E a vida que eu mereço, porque eu não pequei, eu quero oferecê-la ao homem. Foi isso que aconteceu lá na cruz, naquela tarde no Calvário. Houve uma troca de amor. Alguém morreu em nosso lugar. Alguém morreu para nos salvar. Agora preste atenção. Uns dias antes de Cristo morrer, a polícia de Jerusalém prendeu um bandido, um marginal chamado Barrabás. Esse homem foi julgado, foi condenado à morte, deveria ser cravado numa cruz. Olha, a cruz era uma morte cruel. Ninguém morre numa cruz por conta das feridas nos braços ou nos pés. A morte na cruz, ela é lenta, cruel, o sangue vai acabando assim, gota a gota.
Às vezes o marginal ficava cravado ali na cruz vários dias, o sol de dia, o frio da noite, a fome, a sede, essa perda paulatina de sangue, iam acabando pouco a pouco com a sua vida. Depois desse julgamento, a esse Barrabás, chamaram um marceneiro e fizeram uma cruz para ele, preparada especialmente para ele, com suas medidas e com seu nome. Mas naquele dia, a história conta que Jesus, os judeus prenderam Jesus. Ele também foi julgado e condenado. E a história conta que um homem chamado Pilatos, para absolver a Cristo, apresentou perante ao povo Cristo e Barrabás. Aí ele disse assim: em dias como estes que nós estamos vivendo, era a celebração da Páscoa dos judeus, é costume a gente soltar um prisioneiro. A quem quereis que eu solte? Cristo ou Barrabás? E o povo enlouquecido disse: solte Barrabás, crucifique a Cristo. Eu acho que se alguém entendeu alguma vez na plenitude a expressão Cristo morreu por mim, foi esse Barrabás. Ele não podia acreditar. Talvez beliscasse a sua pele para saber se aquilo era verdade. Ele, um marginal, um homem mau, estava livre. E aquele Jesus manso, simples, que só viveu semeando amor, devolvendo saúde aos doentes, vida aos mortos, estava ali para morrer no seu lugar. E eu imagino que Barrabás pensou: eu nunca terei palavras para agradecer a Cristo por ter aparecido. Se ele não tivesse aparecido, eu estaria condenado irremediavelmente. Já não havia mais tempo para chamar um marceneiro para fazer a cruz de Cristo. E nem precisava, tinha uma cruz vaga ali, a de Barrabás, com a medida para ele, com o nome dele, preparada para ele, Barrabás. E aquela tarde, queridos, quando Cristo subiu ao monte do Calvário, carregando aquela pesada cruz, eu gostaria que você entendesse isso. Aquela tarde triste, Jesus estava carregando uma cruz alheia, porque para ele nunca ninguém preparou uma cruz. Sabe por quê? Simplesmente porque ele não merecia uma cruz. Aquela tarde, ele estava carregando a minha cruz. Eu era que merecia morrer. Mas ele me amou tanto que decidiu morrer em meu lugar. E me oferecer o direito à vida que, como homem, ele tinha conquistado. Chegaram no topo daquele monte Calvário, deitaram a cruz no chão e com enormes pregos furaram os pés, pregaram Jesus ali, as mãos. Dizem que foi no pulso esses pregos. Um soldado tinha ali colocado
uma coroa de espinhos já enormes que entraram todos, o sangue corria da sua face. Um outro soldado com uma lança enorme fez um buraco no abdômen de Jesus ali. Quando levantaram aquela cruz, o peso do corpo de Jesus rasgou as suas carnes. O suplício de Cristo na cruz durou apenas 3 horas. Exatamente ao meio-dia foi erguida aquela cruz. E sabe o que aconteceu? Toda a terra, o sol começou a escurecer. Toda a terra ficou 3 horas na escuridão. Parece que o sol escondeu o seu rosto para não ver a miséria dos homens que estava realizando aquilo contra o Salvador do mundo. Um pouco antes das 3 horas, ele gritou em hebraico assim: Eli, Eli, lema sabachthani, que quer dizer: Senhor, Senhor, por que me desamparaste? Nós cremos que naquele exato momento em que ele disse isso, aconteceu a nossa redenção. Ele assumiu todos os meus pecados naquela hora, os seus pecados. O pecado da humanidade inteira sobre ele. E como o pecado é um obstáculo a uma vida de graça, interrompe a nossa comunhão com Deus, o pecado, naquele momento ele sentiu-se abandonado. Por que me desamparaste, Senhor? Às 3 horas, em ponto, ele morre. No momento em que morre, a terra tremeu. Houve um terremoto. Parece que aquele lugar onde ele estava sendo erguido ali era um cemitério, porque os evangelhos dizem que as rochas dos túmulos se abriram e muitos do povo de Deus que tinham sido sepultado ali, esse povo ressuscitou. 3 dias depois, Jesus, já ressurreto dos mortos, entra em Jerusalém com esses que ressuscitaram. É possível que esses que ressuscitaram foram reconhecidos se morreram naquela mesma geração. Quando há o terremoto, aconteceu uma coisa notável. Ali no templo, esse Gólgota fica muito próximo ao templo. Ali aconteceu uma coisa notável. O lugar mais sagrado do templo é o Santo dos Santos. Era no altar, e ali no altar havia a Arca da Aliança, dentro dela os 10 mandamentos de Moisés. E havia uma cortina que separava esse lugar, santos dos santos, das demais dependências. Uma vez por ano, o sacerdote do templo entrava ali, era o único que podia entrar. Se entrasse outro, morria. Mas ele entrava trazendo o sangue dos animais que tinham sido sacrificados.
e aspergia esse sangue na tábua da lei, ali, suplicando perdão do pecado do povo. Interessante que só ele entrava, uma vez por ano. Entrava com uma corrente nos pés. E a razão da corrente é que se ele sofresse um infarto ali, ninguém podia lá ajudá-lo, tirá-lo de lá, porque morria. Então ele já está preparado para tirar, puxá-lo. Não é? No momento em que Jesus morre, aquela cortina que separava esses santos dos santos das outras dependências, ele é rasgado de cima para baixo, indicando que foi Deus que rasgou. Olha, o significado dessa cortina rasgada é que Cristo, ao morrer, ele deu seu sangue inocente, não precisava mais de sangue de animal nenhum para pedir perdão. Ele próprio passa a ser o perdoador dos nossos pecados. Aquele véu rasgado significou a abertura do caminho para que um cristão chegue diretamente diante de Deus por meio de Cristo para obter graça, ajuda, salvação. Não precisamos de outro meio para sentir-nos perdoados por Deus, a não ser o sangue de Jesus derramado. Ele é o nosso sumo sacerdote, nosso advogado, nosso único intercessor diante de Deus. Naquela sexta-feira à tarde, ele foi sepultado. Nós dizemos no credo apostólico, ele desceu ao Hades, não é? E há uma outra tradução que diz que ele desceu à mansão dos mortos. A rigor, ninguém sabe o que é isso. Mas o juízo comum para compreender isto, descendo à mansão dos mortos, é que ele teria relação com todos aqueles que morreram antes dele. E esses também poderiam optar por Cristo como Salvador e Senhor de suas vidas. Passou o sábado todo sepultado. Eu gosto disso. Daquele raio de sol do primeiro dia da semana, o domingo. Eu acho que esse raio de sol, esse nascente, carrega um simbolismo tão grande, como que anunciando um novo mundo, um novo capítulo da história. Deus ressuscita Jesus dentre os mortos. Olha, que maravilha. Você não tem vontade de chorar, não? Eu estou me segurando aí. Talvez, alguma vez você já pensou no significado daquele ato de amor de Jesus? Ele não foi um louco suicida, um homem-bomba, que morreu na cruz, não foi um revolucionário social que pagou por sua ousadia. Ele era um Deus feito homem. E como homem, ele tinha receio de morrer também. Ele tinha um instinto de conservação. Tinha tanto receio que na noite anterior, lá no Getsemane, ele disse mais ou menos assim: Pai,
eu estou com receio de morrer. Se você tivesse outro meio de salvar o mundo, sem que eu passasse por tudo isso que vem por aí, eu ficaria muito grato. Eu tenho certeza que Deus disse: você ainda está em tempo de você voltar atrás. Ele disse não. A humanidade inteira estava nas suas mãos. Mas seu amor era maior do que aquele medo. Como abandonar o homem num mundo de desespero e de morte? Talvez seja isso, queridos, que nunca nós vamos conseguir entender. Porque Ele nos amou tanto. Você entende o significado da sua vida? Você é a coisa mais importante que Cristo tem nesse mundo. Você não é um ninguém. Deus não faz coisas desprezíveis. Ele é criador da vida nossa. Ele diz que o mundo inteiro não vale você. Veja como você é importante. Pare com essa de você ficar se depreciando o tempo todo. Você é o melhor de Deus nessa terra. Ele o ama de tal maneira que, mesmo tendo medo da morte, aceitou a morte para ver você feliz. Não só ser membro de uma igreja, mas feliz. Voltemos ao nosso assunto, raciocínio inicial. O homem pecou, merece morrer. Mas ele vai a Deus e diz: Pai, perdoa-me. Eu não quero morrer. Filho, eu não tenho outro princípio, diz Deus. O salário do pecado é a morte, não tem outro jeito. Mas perdoa-me, Senhor. O homem clama no seu desespero. Eu estou me lembrando aqui de um certo pastor chamado H.M.S. Richard. Ele conta uma história quando ele era menino. Diz ele que costumava pular o muro da sua casa para comer as maçãs do vizinho. E a mãe pedia que ele nunca fizesse isso. Um dia, quando ele estava voltando da casa do vizinho, que foi comer maçã, a mãe estava com uma vara na mão. Ela disse: você está vendo essa vara, filho? Estou. Se você colher mais uma maçã desse vizinho, eu vou castigar 5 vezes com esta vara. Você entendeu? Entendi. Os dias foram passando, as maçãs estavam cada dia mais vermelhas. E o menino não conseguiu resistir, pulou o muro de novo, comeu maçã até ficar satisfeito. Mas ele não esperava essa. Quando ele voltou, a mãe estava com aquela vara na mão. Ele tremeu. Ele sabia o que ia acontecer. Mãe, me perdoe. Não, filho, não. Eu falei uma coisa e terei que cumpri-la agora. Mas, mãe, eu prometo que nunca mais farei isso. Não posso, filho. Você terá que receber o castigo. Mas, por favor, mamãe, continuou ele suplicando com aqueles olhinhos lacrimejantes. Que mãe pode ficar insensível vendo o filho amado suplicando perdão?
ela tomou as mãos do filho e perguntou: você não quer receber o castigo? Não. Ele disse: não quero. Só existe uma saída, meu filho. Qual é? A mãe entregou essa vara ao filho e disse: em lugar de eu castigar você com esta vara, você vai castigar a mim. O castigo tem que se cumprir, porque a falta existiu. Você não quer receber o castigo, mas eu amo você, filho, tanto que eu estou disposta a receber esse castigo por você. Bata! Até aquele momento, Richard, esse pastor, conta que tinha chorado com os olhos. Mas naquele momento ele passou a chorar pelo coração, com o coração. Como teria coragem de bater na minha mãe por um erro que eu tinha feito, dizia o menino. Você entendeu essa mensagem? É isso que acontece entre Deus e nós. Quando depois de suplicar perdão, Ele olha com amor para nós e diz: filho, você pecou, você merece a morte, mas você não quer morrer. Só tem uma saída, meu filho. Qual? Em lugar de você morrer pelo pecado que você cometeu, eu estou disposto a sofrer a consequência do seu erro. Esse pastor Richard não teve coragem de castigar a sua mãe por um erro que ele tinha cometido. Mas nós temos coragem de sacrificar o Senhor naquela cruz do Calvário e continuamos sacrificando. Toda vez que dizemos não a Ele e dizemos sim às nossas inclinações, às nossas atitudes pecaminosas, interessante que Ele não faz nada. Como o cordeiro é levado ao matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosquiadores, Ele não abre a boca, não reclama, não exige direitos, não pensa em justiça, apenas morre lentamente, consumido pelas chamas de um amor misterioso, incompreensível, infinito. Nós nunca teremos coragem, ou melhor, nunca teremos palavras para agradecer aquilo que Jesus fez por nós. Nós nunca poderemos entender a plenitude do seu amor por nós. Mas às vezes eu imagino Jesus lá naquela cruz, ao levantar os meus olhos para aquela montanha solitária, ver pendurado na cruz um Deus de amor, meu coração se enternece. E eu sinto vontade de exclamar como aquela moça bonita lá do seminário: como teria coragem de não amar alguém que me amou tanto? Você sempre quis que alguém morresse de amor por você, não foi? Ele morreu.
Feche os olhos. Eu convido você a abrir o seu coração agora. E convite Jesus para reinar em você. Só Ele satisfaz, só Ele completa. Ninguém é pleno até que tenha Jesus como seu Salvador e Senhor. Deposite aos pés dele, nesta manhã, nessa catedral, toda a sua carência, o seu vazio, a falta de sentido para a vida, a desesperança sua, a sua dor, o seu cansaço, o seu pecado, o seu cristianismo muitas vezes raquítico, frio, vacilante, insuficiente. Coloque diante dele a falta de plenitude sua, os ressentimentos, feridas que a vida deu e não foram cicatrizadas. Coloque suas lágrimas, sua fraqueza, seu egoísmo, o seu comodismo, a sua fragilidade, as lembranças dolorosas que você tem ainda e nunca mais gostaria de recordar. Coloque agora não só o seu problema, mas coloque o seu coração, o seu eu, a sua vida. Ele nos quer. Ele diz: filho meu, dá-me o teu coração. Eu vou orar nesse dia de Pentecoste para que um milagre aconteça aqui entre nós. Assim como o Espírito Santo de Deus foi derramado naquele dia, cada um possa ter o seu próprio Pentecoste hoje. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito da verdade. Ensina-nos a reconhecer sempre melhor a obra de Deus. Vem, Espírito Santo. Venha nos dirigir, nos governar conforme a tua vontade. Te agradecemos pelo teu grande amor, Pai, revelado naquela cruz. Agradecemos pelos meios de graça, pela esperança da glória. Senhor, queremos te pedir perdão, porque não temos vigiado como nos ordenaste. Clamamos pela tua misericórdia, pela tua graça. Nós viemos clamar a vitória de Jesus Cristo em nossas vidas, Senhor. Quantas vezes, Pai, a alegria tem desaparecido nos nossos dias, e a angústia e o desânimo têm tomado lugar do nosso sorriso. Nós queremos te pedir, Senhor, um novo começo para cada um de nós. Que a tua mão se estenda sobre cada filho aqui, Pai. Que as lágrimas eventuais sejam enxutas pela tua graça, pelo teu poder, pelo milagre que vais realizar em nós, Pai. Tu sabes, Senhor, até as orações que nós não conseguimos sequer verbalizar. Visita-nos com a tua bondade e o teu perdão. Vem levantar o caído, Senhor. Vem encandecer o pavio que está morrendo. Vem fortalecer os joelhos trôpegos. Vem revigorar os braços desfalecidos. E tudo isso te pedimos por Jesus Cristo. Pedimos em teu nome, Jesus, tu que vives e reinas com o Pai e o Espírito Santo, de eternidade a eternidade.
Amém, Senhor. Deus os abençoe.